do ministério de Jesus, e foi o dia em que ele acalmou essa tempestade. Imagine a cena, amados. Os discípulos estão em um barco, cercados por ventos impiedosos e ondas gigantescas. O medo toma conta dos seus corações enquanto a força da natureza ameaça engolir tudo. E no meio de todo esse caos, Jesus está dormindo. É nesse momento que os discípulos estão desesperados e eles acordam Jesus de maneira inesperada. E Jesus, amados, com uma simples palavra, uma ordem poderosa, ele diz: aquieta-te, calma-te. E o que acontece? Temos como consequência o vento e a mar sofrendo de bonança, sendo acalmados, amados. O que era desespero se transforma em paz. E naquele instante, irmãos, uma pergunta surge entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero, amados, responder junto da amada igreja ao longo desses 6, 7 versículos, para que você entenda, compreenda a respeito de quem é esse Deus. Deus este que está na sua vida, mas não está por estar com presença inerte, mas ele está em constante movimento, e você percebe esse mover de Jesus, a tal ponto que ele realiza coisas que está fora do seu controle, a qual você já tem limitações. Jesus, aquele que é todo amado, poderoso, aquele que não tem limite ou restrição no teu poder, ele age em favor da minha e da tua vida. Ele está em prol do nosso pai e da nossa família. E essa pergunta dos discípulos continua ecoando, amados, ainda hoje, nos nossos dias: quem é este? E eu pergunto a você: você sabe a resposta? Esse é o mesmo que promete estar conosco, mesmo nas tempestades mais assustadoras das nossas vidas. Deus quer nos ensinar algo profundo com essa história. Ele diz para mim e para você trocarmos o medo pela fé, para confiarmos no poder de Jesus. Afinal, irmãos, ele está presente mesmo quando tudo parece perdido. Esse é o Jesus, amados, que está no meu e no teu barco. Esse é o Jesus que não apenas enfrenta as tempestades ao nosso lado, mas tem o poder de acalmar os ventos e as ondas das minhas e das tuas tribulações. É por isso, irmãos, que você precisa nos permitir que Jesus ele traga essa paz nessa tempestade em nossa vida, amados. Seja como for, seja no exterior, o que está ao seu redor, bem como no seu interior, o que está dentro do seu psicológico, no seu emocional. Nós vivemos, enfrentamos tais tempestades, mas temos um Deus que pode acalmar. E quem é este? Esse é Jesus, o Senhor do impossível, aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. No versículo 35, amados, Jesus declara: passemos para outra margem. Essas palavras são mais do que um convite, são uma promessa, irmãos. Jesus está afirmando a eles: eu estou com você dentro desse barco, mas antes de entrarmos, eu digo a vocês que nós vamos sair de um lado para outro. Nós estamos em uma margem, mas nós vamos atravessar e alcançar o outro lado da margem. Jesus está prometendo que algo irá acontecer, e promessa de Jesus, irmãos, é a mesma coisa que realidade. Porque uma das vezes que Jesus fala, amados, se cumpre. E não, amados, se cumpre pela metade. Ou Jesus começa e para. Jesus, amados, começa o processo.
sei, queridos, qual é a promessa que Deus assim direcionou as nossas vidas. Eu não sei o que Deus me ministrou da parte dele a respeito do que está para acontecer, mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Sobre isso o apóstolo Paulo ele escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24: fiel é o que chamou eu e você, a qual também cumprirá a sua promessa. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. O próprio Deus disse essas palavras ao profeta Isaías, que também é para mim e para você. Mas no versículo 36, irmãos, os discípulos obedecem Jesus. Eles deixam a multidão e entram no barco. Esse ato deles, essa ação deles demonstra obediência. Não somente obediência, é um ato de fé. Eu tenho dito, amados, que fé não é uma afirmação verbal. Não são palavras que saem do nosso lábio dizendo: olha, eu tenho fé. Isso é muito simples e qualquer um pode fazer. Fé consiste em uma afirmação verbal, sim, mas mais do que isso, você precisa viver essa fé. A fé verdadeira em Cristo consiste em obediência. O princípio da fé em Deus é obedecê-lo. Alguém diz: olha, eu não sirvo a Deus, mas eu temo, você não teme, porque aquele que tem a Deus o obedece. A presença de Jesus, amados, estava com eles no barco. Curioso é nós percebermos que Jesus está no barco dos discípulos, mas tem outros barcos também naquela noite, no meio daquela tempestade. E o texto nos diz que havia outros barquinhos, havia outros barcos que também enfrentavam aquele vento e aquele mar, amados. Mas a diferença dos outros barcos para o barco dos discípulos é que Jesus está no barco deles, irmãos. Há muita gente enfrentando tempestades, mas o grande perigo do naufrágio é não ter Jesus, irmãos. E triste é para aqueles que estão navegando nessa vida, correndo uma trajetória sem Jesus, amados, acreditando que numa fé superficial e falsa haverão de ter a salvação. Tudo será para eles, serão tristemente, amados, surpreendidos. Mas eu e você precisamos entender que a nossa fé consiste em ter Jesus no barco. Se Jesus está no barco, Jesus não diz que não vai ter tempestade, Ele diz que terá. Mas tendo tempestade, o mais importante não é a tempestade em si, não são os ventos fortes, não é o mar bravio, mas é o fato de Jesus estar no nosso barco. Ele está presente dentro do nosso barco. Foi Ele que decidiu estar com eles. Percebe, irmãos, ainda que Jesus tenha ordenado, Jesus disse que iria com eles. Não foi eles que escolheram ter Jesus ali dentro do barco. Foi o próprio Jesus que disse: eu vou com vocês, eu estarei com vocês no barco.
superar tudo isso. Talvez você sinta que o vento está forte demais e as ondas começam a afundar o seu barco, mas eu tenho que dizer para você, lembre-se, Jesus está no barco. Ele é aquele que tem o poder de acalmar os ventos e os mares. Quando os discípulos perguntaram: que é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta estava diante dos olhos deles, irmãos: o Senhor do universo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, o Senhor soberano sobre todas as coisas. O salmista expressa essa verdade nos dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quando Jesus está presente, até a mais violenta tempestade deve se acalmar. Todos enfrentamos tempestades, mas o que faz a diferença é quem está no barco. Quando Jesus está conosco, a paz em meio ao caos, direção em meio à confusão e esperança em meio ao desespero. É por isso que o salmista declara, Salmo 107, versos 28 a 30, na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, fez acalmar a tempestade, as ondas se aquietaram, então se alegraram com a bonança e Ele os guiou ao porto desejado. O salmista também afirma, Salmo 89, verso 9: dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tuas fazes aquietar. Esse é o poder do nosso Deus, irmãos. A promessa de Jesus é certa e sua presença é nossa garantia. Não importa, amados, quão forte seja a tempestade que eu e você estejamos enfrentando, lembre-se, Jesus é aquele que diz: passemos para outra margem. Vamos ao outro lado. Confie nele. Ele trará calma às águas revoltas e paz ao meu e ao teu coração. No versículo 37 lemos: e levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Os discípulos, irmãos, estavam acostumados a enfrentar tempestade no mar da Galileia. Muitos deles nasceram à beira da praia daquele lago, daquele mar. Muitos, amados, exerceram seu ofício, a sua profissão, eram pescadores. Muitos já tinham enfrentado incontáveis tempestades, mas aquela era diferente, irmãos. Isso lembra para mim e para você que muitas das vezes a gente só recorre, a gente só procura a Deus quando não tem mais solução. A gente só procura a Deus quando a gente já foi ao médico e o médico desenganou. Quando alguém dentro da nossa casa, no espaço do nosso lar, está enfermo e doente, a primeira coisa que a gente pensa, irmãos, vamos a um pai. Muitos de nós nem oram mais buscando o auxílio de Deus, irmãos. A gente pensa no remédio A, B e C, mas a gente não pensa em orar mais. A gente não tem mais dentro da nossa casa aquele vidrinho de óleo ungido que nós ungimos os enfermos e Deus os curava. Não mais fazemos propósito e campanha de oração, orando, rogando, suplicando a Deus que intervenha e possa curar e sarar os nossos. Mas a primeira coisa que a gente tem como solução é o homem, são os recursos da medicina, são as coisas terrenas. Não, queridos, seja qual for a enfermidade, seja qual for o grau, o nível, amado, do que você está enfrentando, a primeira pessoa a quem você deve procurar primeiramente é Deus, é dobrar o joelho, dizer: Senhor, isso está acontecendo, estou enfrentando uma enfermidade, estou enfrentando esse problema, não sei como resolver, não procurei um homem, vou procurar primeiramente em Ti, porque diz a Tua palavra: confia no Senhor, e assim que nós devemos fazer, confiar nele, porque Ele agirá a nosso favor.
Paulo ele diz em Filipenses 4,13: tudo, irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Em Jesus, amados, temos o poder para vencer qualquer desafio, seja ele qual for, porque Paulo ele nos diz, mas ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, porque em mim habita o poder de Cristo. O tempo já está prestes a findar, amados. E eu vou me adiantar para o versículo 41, respondendo à pergunta que eu disse no início, a respeito de quem é, amados, este que os discípulos perguntam. No versículo 41, os discípulos, tomados por um grande temor e admiração, eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta, irmãos, não é apenas uma reação que os discípulos têm em ver o poder de Jesus, mas serve tanto para eles quanto para nós refletirmos e percebermos quem é que está nas nossas vidas, quem é que está, amados, dentro do nosso quarto. Muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de nos admirar por Jesus, porque a nossa vida espiritual se tornou árida, seca, como um deserto. Muitos perderam o encantamento, perderam o brilho nos olhos, amado, para as coisas de Deus. Muitos entendem a respeito de culto como algo ruim, desagradável, e muitos até entendem como um passatempo, e vêm, entram, participam, amado, de cultos, mas continuam vazios. Muitos até entoam hinos, até cantam, mas não conseguem perceber ou sentir a presença de Deus, porque o Espírito Santo há muito tempo se foi desta vida. Muitos perderam a alegria, como disse o discípulo, o salmista alegrei, quando me disseram vamos à casa do Senhor. Outros até perderam tanta alegria, quando o salmista diz como é tão suave, é que os irmãos ficam em união. Muitos mais não querem ter comunhão, não querem estar unidos, reunidos, amados, para adorar o Senhor. Muitos, amados, já não querem estar presentes para aprender da palavra de Deus. Muitos, amados, estão sem o Espírito Santo, perderam a alegria da salvação, perderam a beleza que constava na sua